Muito bem, pessoal, estamos de volta com a nossa aula sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Então, nós paramos na última aula no artigo 6º, né? E vamos continuar agora a partir do artigo 7º. Mas antes, queria pedir a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que possa estar se inscrevendo, ativando o sininho da notificação, deixando seu like, seu comentário e compartilhando com amigo. Lembrando que eu sempre peço isso porque é isso que ajuda o nosso canal a ter mais visualizações e fazer com que ele possa chegar mais longe, tá certo? Então, se você quer contribuir com o nosso canal, é só deixar o seu comentário, né? Também compartilhar, curtir e se inscrever, tá certo? Sem mais delongas, vamos lá para o artigo 7º. A seção 5 do Regimento Interno trata sobre a declaração da instalação da legislatura. O artigo 7º diz: após ser empossada a mesa, o presidente da Câmara ficará de pé, no que será acompanhado pelos presentes e, de forma solene, declarará instalada a legislatura e encerrará a reunião. Então, isso aqui faz parte de uma questão procedimental, né, de um protocolo que deve ser seguido sempre quando for iniciada a sessão, né, a legislatura. Tratando mais sobre esse assunto de legislatura, nós vamos ter em seguida o título 2, que vai falar das sessões e reuniões da Câmara. Então preste bem atenção nessas partes aqui, porque pode sim ser cobrada na prova. Artigo 8º diz: a legislatura, cuja duração coincide com o mandato dos vereadores, será composta de sessões legislativas correspondentes cada uma a um ano civil completo. Então veja bem, eu tenho aqui o que se entende por legislatura, tá certo? Legislatura, ok? Não sei se dá para entender. Tenho aqui sessão legislativa, que são duas coisas diferentes, tá certo? Então, a legislatura, conforme o artigo 8º, e como vocês já viram aí, diz respeito ao período do mandato dos vereadores, tá certo? E ela é composta de sessões legislativas, correspondentes cada uma a um ano civil completo. Então, nesse caso, se o mandato dos vereadores, nós já sabemos que tanto dos prefeitos, vice-prefeito, quanto dos vereadores é de 4 anos, tá certo? Então, isso significa que a legislatura equivale a 4 anos. E as sessões legislativas, cada uma delas equivale a um ano desses daqui, tá certo? Então, eu vou ter também 4 sessões, porque eu tenho 4 anos e cada ano representa uma sessão legislativa, ok? Então, é isso que diz o artigo 8º. Agora, o artigo 9º diz: cada sessão legislativa é composta de 2 sessões. Então, vamos devagar para a gente entender e não se atropelar aqui. Cada sessão, ou seja, cada ano, não é isso? É composto, né, por 2 sessões. Então, entendendo que cada sessão equivale a um ano, então cada ano é composto por 2 sessões, ok? Então, cada sessão legislativa é composta por 2 sessões. Fica meio ambíguo, por quê? No início, aqui ele trata sessão e depois, mais uma vez, ele
o legislador, né, que fez esse regimento, ele também utiliza o termo sessões. Então fica complicado, às vezes, meio confuso, né? Mas são sessões dentro da sessão legislativa, tá certo? Então, essas sessões que faz parte de cada sessão legislativa, ela representa... Eita, agora deu errado aqui. Cada sessão, ela vai ser composta por duas sessões. Então, cada sessão, uma sessão vai ser a ordinária e outra vai ser extraordinária. Ok, gente? É simples. Então, eu tenho a legislatura. Vamos de novo. Tem a legislatura. Vou abreviar aqui, tá certo? Dentro da legislatura, eu tenho a sessão ou sessões legislativas. Vou botar aqui o G, LG. E dentro das sessões legislativas eu tenho o que? Duas sessões. Vou botar só o S, tá certo? Duas sessões. Uma vai ser a sessão ordinária, que está representado pelo ORD aqui, e a outra vai ser a extraordinária, tá certo? Então é isso que está falando o artigo 8º e o artigo 9º. Agora voltando aqui para o inciso 1º do artigo 9º. As sessões ordinárias ocorrem independentemente de convocação entre os meses de, grave esse dado, fevereiro e dezembro. Significa o que, gente? Que no mês de janeiro, geralmente, tem algum recesso, não é isso? Isso aí é lógico. Agora, as extraordinárias são as que ocorrem no mês de janeiro. Então, não tem nem como errar isso aqui, tá certo? Ordinária já está dizendo ordem, tá certo? Ou seja, é aquilo que ocorre sempre na ordem. Na ordem de quê? Dos meses. É um mês após outro, um mês após outro. A extraordinária é aquela que não ocorre na ordem. Ou seja, justamente no mês de janeiro é o mês que não ocorre sessão. Então, é a extraordinária. Ok? Então não tem como errar. Agora, parágrafo 1º diz: nas reuniões da sessão extraordinária, somente se deliberará sobre as proposições objeto da convocação. Ou seja, não se deve deliberar, né? O que é deliberar? Debater, né? Tratar, discutir, tudo isso, votar também, pode ser entendido como deliberar. Então, só se deve tratar de assuntos que sejam do objeto, né, da pauta, por exemplo. Então, não se deve tratar de assuntos que não têm a ver com a pauta daquela sessão, tá certo? Ou daquela reunião. Parágrafo 2º. A sessão extraordinária. Inciso 1º. Somente será instalada após transcorridos pelo menos 24 horas da publicação da sua convocação em diário oficial. Então não é porque é extraordinária que pode ser simplesmente convocada a qualquer momento e de urgência, certo? Cuidado para não confundir extraordinária com urgência, certo? Porque deve haver esse respeito ao mínimo de prévia convocação. 24 horas da publicação da convocação no Diário Oficial. Segundo, encerrar-se-á ao final do prazo estabelecido para o seu funcionamento pelo término da apreciação das proposições objeto da convocação ou em 31 de janeiro, tá certo? Então, tá bem claro aqui, não precisa me explicar mais. Parágrafo 3º, a publicação de que trata o inciso 1º do parágrafo 2º somente poderá ser feita 2 dias úteis após terem sido
distribuídos os avulsos relativos às proposições a serem apreciadas, tá certo? Agora vamos tratar das reuniões da Câmara. É outro assunto bastante importante aqui, tá certo? Cuidado para não confundir reuniões com sessões, tá certo? As reuniões fazem parte das sessões. E aqui pode ser um assunto que pode ser cobrado pela prova, porque trazem tipos, e aí bancas adoram colocar esse tipo de assunto, né, quando tem vários tipos. Então o artigo 10 diz que as reuniões da Câmara são, primeiro, ordinárias. Aí eu vou ler, vou citar depois, a gente vai lendo todo o inciso. Ordinárias, extraordinárias, especiais, solenes, tá certo? Mais na frente a gente vai ver que existem também outras características das reuniões. Então aí já vai uma dica também para quem está lendo o regimento, estudando, né, no geral, legislação, porque às vezes um artigo traz determinado assunto, como esse aqui, tratando sobre alguns tipos de determinado tema. Mas às vezes lá na frente, num parágrafo, no inciso, em outro artigo lá na frente, sobre aquele mesmo tema, a lei vem e traz mais um tipo. Então isso é algo a ser observado, né, em relação a quando você está estudando legislação, porque caso a banca queira cobrar, você pode estar aí errando, tá certo? Achando que se deve ter apenas esses tipos que está aqui no artigo 10, por exemplo, sendo que existem outros. Então, quando chegar no momento oportuno, eu vou mostrar a vocês. Então, vamos lá. Ordinárias é o mesmo sentido de sessões, né? É a mesma ideia do termo ordinária, porque ocorre de forma numa ordem. As que se realizam uma vez por dia, só que aqui, né, não tem a ver com meses, mas tem a ver com os dias e os horários. Então, nesse caso aqui, se realizam uma vez por dia. Aí o horário. Esse horário é importante, pessoal. Pode ser cobrado em prova e gravem aí. 14h30, tá certo? Nos 10 primeiros dias úteis de cada mês. Salvo, vou tirar aqui, né, para vocês verem, salvo em janeiro, em que não são realizadas. Então, é isso aí. Agora, as extraordinárias são as que se realizam em dia ou horário diferente do fixado para as ordinárias. Então, simplesmente, não sendo nesse horário, vai ser extraordinária, 14h30, e não sendo nos dias também úteis, né? Ou não sendo, aliás, sendo, né, em janeiro, também vai ser considerada reunião extraordinária, certo? Muito bem. Terceiro lugar, nós temos as especiais. São as que se realizam para exposição de assuntos de relevante interesse público. A gente vai ver que às vezes na prática, né, nem sempre vai implicar em relevante interesse público. Às vezes o interesse é dos vereadores, mas enfim. O quarto, temos solenes, as de instalação de legislatura, as realizadas para eleição e posse da mesa e as destinadas à entrega de títulos e comendas. Pessoal, isso aqui é importantíssimo, porque o regimento ele vem tratando sobre especificando ou tipificando, né? Vou usar aqui uma linguagem do direito penal, tá certo? Tipificando como são as sessões, aliás, as reuniões solenes. Então, eu tenho aqui 3 situações. Instalação de legislatura. A gente já viu ali na frente.
no início da nossa aula que legislatura corresponde ao quê? Ao mandato, né? Ao período de 4 anos do mandato, ao ano civil, né? Os 4 anos do mandato. Então, essa é a primeira situação, instalação da legislatura. Segundo, eleição e posse de mesa, tá certo? Da mesa da Câmara. Segunda situação. Então, não errem, tá certo? Essas situações. E terceiro, destinadas à entrega de títulos e comendas, como por exemplo, título de cidadão, né, de Belo Horizonte. Então, isso é uma sessão, pode ser considerada uma sessão solene, e outras medalhas de honra, enfim, que existam, né, porventura na Câmara, tá certo? Nas leis de Belo Horizonte, tá certo? Então, são essas situações em que é realizada reuniões solenes. Então, não errem essas situações aí. Inclusive, a banca pode estar criando um caso hipotético no qual ela pode estar construindo, né, aquela historinha onde um cidadão, por conta dos seus serviços prestados à comunidade do município de Belo Horizonte, foi convocado para receber uma medalha de cidadão de Belo Horizonte, né? Nesse caso, esse tipo de sessão, esse tipo de reunião para a entrega dessa medalha, né, ou desse título de cidadão, é considerado. Aí a banca vai colocar nas alternativas: reunião ordinária, reunião extraordinária, reunião especial, reunião solene. Então, nesse caso, vai ser a reunião solene, tá certo? O parágrafo 1º diz o seguinte: as reuniões solenes e as especiais são realizadas com qualquer número, exceto a tratada no artigo 2º desse regimento e as de eleição da segunda mesa. Então, outra coisa também importante a ser observada é o quórum, que costumamos a chamar de quórum, né, que é o número com o qual se realiza determinada reunião, tá certo? As reuniões solenes e as especiais são realizadas com qualquer número, ok? Então, isso é importantíssimo, sabe por quê? Porque a banca pode pegar esse assunto e dizer que para esse assunto, aí ela vai, é claro, colocar nas alternativas, dizendo que as reuniões solenes especiais, para ser realizada, é necessário a existência de, aí vamos lá, maioria simples, né? Aí vem maioria absoluta, aí vem 1/3, tá certo? E outra situação também que ela pode colocar aí, e dentre elas, qualquer número. Veja só, isso aqui parece ser até algo que não é relevante, mas é uma dica que é importantíssima, que às vezes mexe com a nossa forma de fazer questões. Para quem faz questões, né, como eu costumo fazer, produzir as questões, geralmente, dificilmente, você vai ver a palavra qualquer como um termo que seja certo, que você marque a alternativa como correta. Então, por isso que você tem que ficar bem atento a esse assunto. Por quê? Nesse caso aqui, de reuniões solenes especiais, elas vão ser realizadas por qualquer número de presentes, dos membros da Câmara presentes. Então, quem já é acostumado a fazer questões, né, de legislação vai achar que qualquer vai ser um termo absoluto, então ele dificilmente vai marcar essa alternativa e vai terminar marcando maioria absoluta, maioria simples, 1/3 ou outra alternativa que trate de número, tá certo?
mas sendo que a alternativa correta vai ser qualquer número. Então preste bem atenção a esse ponto aqui. Parágrafo 2º. As reuniões solenes de eleição e de posse da segunda mesa realizar-se-ão independentemente de convocação e ocorrerão respectivamente às 9 horas do dia 12 de dezembro da segunda sessão legislativa e às 14 horas do dia 1º de janeiro subsequente. Então veja que existe também outra aplicação para as reuniões solenes e especiais, né? No tocante aos dias e aos horários dessas reuniões, tá certo? Então, realização independentemente de convocação. Então, não preciso de convocação, tá certo? Diferentemente das sessões ordinárias que a gente viu e das extraordinárias também, que a gente viu que tem que ter um prazo antecipado de convocação, né? E no caso o horário pode ser às 9 horas do dia 12 de dezembro e às 14 horas do dia 1º de janeiro subsequente. Então, gente, quando a banca vai fazer uma questão, ela vai juntar esse horário aqui com o horário das sessões ordinárias, extraordinárias, vai fazer uma bagunça na sua cabeça e você vai terminar errando. Então, por isso que é importante não somente você ler, mas você fazer também um resumo, tá certo? Com esses horários aí, porque nós vimos ali na frente, né, no início da nossa aula, no início do capítulo, aliás, do artigo 8º, artigo 7º, artigo 8º, que o início para o horário de início, né, para a sessão ordinária é 14h30 e aqui já vemos outro horário. Então, é claro que confunde a mente do concurseiro, não é isso? Agora o parágrafo 3º. A pauta das reuniões será distribuída com antecedência mínima de 6 horas. Mais um horário aqui para confundir a mente do pobre concurseiro. Antecedência mínima de 6 horas. Para quê? Para distribuição da pauta, tá certo? Pauta de quê, gente? Da reunião, certo? A Câmara, parágrafo 4º, a Câmara terá um recesso no ano, no mês de janeiro. Veja que isso aí já estava claro, né, de forma subliminar, nas entrelinhas, mas aqui o parágrafo 4º deixou de forma expressa, tá certo? Como costumamos chamar na legislação, de forma expressa. Muito bem, parágrafo 5º agora. As reuniões da Câmara, exceto a tratada no artigo 2º deste regimento, poderão ser realizadas de forma semipresencial. Veja bem, isso aqui é uma alteração, vocês estão vendo aqui, essa legislação, ela está totalmente atualizada. Inclusive eu baixei do site da própria Câmara de Belo Horizonte. E tem até algumas partes que tem as alterações bem recentes do ano de 2023, né? Essa alteração aqui, como vocês podem ver aí grifado, foi de 2020, né? Foi no auge da pandemia, foi da Covid-19. Então, provavelmente houve essa necessidade de se realizar as reuniões da Câmara de forma semipresencial, tá certo? Com a possibilidade de participação remota de vereadores por meio do sistema de videoconferência. Então, foi algo que veio para ficar, né? Tá até hoje no regimento. Parágrafo 6º. Para a participação remota em reunião, o vereador deverá providenciar os recursos tecnológicos necessários para a conexão à internet e transmissão segura e estável de áudio
e vídeo em sistema de videoconferência disponibilizado pela Câmara. Então, o vereador é que tem que se virar, né, para providenciar os equipamentos tecnológicos. Agora, artigo 11. Artigo 11, vamos ter que a reunião extraordinária será convocada nos mesmos termos da sessão extraordinária e se submeterá às mesmas restrições e prazos. Ou seja, agora melhorou mais ainda, né? Porque agora ele juntou a reunião com a sessão, né? A gente já tinha uma dificuldade de separar e agora ele juntou, né? Para na cabeça dele ficar mais fácil, porque é a mesma coisa, né? Então a gente vai tentar decorar conforme o legislador aqui colocou, né? Que a reunião extraordinária segue a mesma regra, as mesmas regras da sessão extraordinária, ou seja, horário 14h30 e convocação prévia mínima de 24 horas, ok? Muito bem. A reunião extraordinária encerrar-se-á, parágrafo 1º do artigo 11. Esqueci de citar. A reunião extraordinária encerrar-se-á ao findar o horário regimental para sua duração ou ao término da apreciação das proposições objeto da convocação. Então, trata do término da reunião extraordinária. Parágrafo 2º. Poderá ser convocado um conjunto de reuniões extraordinárias para o período mensal em que não houver reunião ordinária, que se encerrará ao findar o prazo estabelecido para o seu funcionamento. Então, aqui trata de um conjunto de reuniões onde não houve, né, no período em que não houve a reunião ordinária. Então, se encerrará ao findar o prazo estabelecido para seu funcionamento, ao término da apreciação das proposições objeto da convocação e quando se iniciar o período mensal da reunião ordinária. Então não tem que explicar, está bem claro aqui. Parágrafo 3º. Se não forem apreciadas todas as proposições constantes da convocação da reunião extraordinária ou do conjunto de reuniões extraordinárias, ficarão elas novamente sujeitas às regras de inclusão da pauta, inclusão em pauta para as reuniões ordinárias. Então, caso não seja apreciado o que deveria ser tratado na reunião extraordinária, então será incluído na pauta da reunião ordinária, certo? Parágrafo 4º. Durante a sessão extraordinária ou conjunto de reuniões extraordinárias, mais uma vez aqui misturando, sessão com reunião, o anúncio das proposições objeto da convocação será feito ao final de cada reunião para a primeira subsequente, exceto no caso da primeira reunião, quando será feito mediante distribuição da pauta respectiva com 6 horas de antecedência, tá certo? Então, durante a sessão extraordinária, né, o anúncio das proposições será feito ao final de cada reunião, tá certo? Ou da sessão extraordinária ou das reuniões extraordinárias, as proposições serão anunciadas ao final de cada reunião para a primeira subsequente. Ou seja, digamos que vote sobre meio ambiente, né? Nessa sessão, na sessão atual. Aí no final da sessão, quando estiver finalizando a sessão, já se anuncia a pauta, né, da próxima, a proposição no caso, da próxima reunião, certo? Aí tem uma exceção aqui, né? Exceto no caso da primeira reunião, quando será feito mediante distribuição da pauta respectiva com 6 horas mínimo de antecedência. É só para explicar. Ok. Agora o artigo 12 traz uma coisa que eu tinha falado agora há pouco, sobre os tipos de reuniões. E lá nós vimos no artigo 10 que tem 4 ou 5 tipos. Vou voltar de novo para vocês entenderem. Aqui, ó, artigo 10, temos aí 4 tipos de reuniões, né? Ordinárias, extraordinárias, especiais e solenes. No 12,
traz outro tipo de reuniões, que é reuniões públicas. Ah, professor, mas aí não está mostrando como um tipo. Sim, mas é uma característica da reunião. Ela é pública, tá certo? As reuniões são públicas e todas as votações são abertas, tá certo? Então, preste atenção aí. E talvez mais na frente a gente encontre também falando de reuniões secretas. Mas vamos ficar por aqui para nossa aula não ficar tão longa. E eu volto com vocês na próxima aula para comentar o artigo 13, tá certo? Se você ainda não adquiriu o nosso simulado, nós já lançamos o combo de simulados inéditos e comentados de legislação municipal para o concurso da Câmara de Belo Horizonte, por apenas R$ 49,99. Então, se deseja adquirir, clica no link da descrição. São 250 questões para você treinar: regimento interno, lei orgânica, estatuto do servidor da Câmara. Não é o estatuto do servidor do município, é da Câmara. Então, clica aí no link